Olá, irmãos, a paz do Senhor a todos. Aqui estamos para uma aula da nossa EBD online, né? E faz já algumas semanas, desde o dia 8 de março, que nós não temos a nossa EBD, devido à epidemia, obviamente, mas agora decidimos então fazer uma classe da EBD para os irmãos. Amém? Essa nossa revista está estudando, é bom bem reforçar, né, que na nossa revista nós estamos estudando sobre a nossa fé, não é? Dentro dos temas contemporâneos à luz da Escritura. E nós paramos no dia 8 de março na lição número 4 e hoje nós não vamos fazer a lição número 5, eu conversei com o pastor e nós resolvemos que seria bom a gente ter uma aula dentro do mesmo assunto da revista, com um assunto contemporâneo, e posso dizer para os irmãos que não há assunto mais contemporâneo do que esse que nós vamos dar nessa aula, que trata exatamente sobre o que nós estamos passando, né? Que é essa epidemia do coronavírus. Amém? Antes de mais nada, eu gostaria de fazermos uma oração para que Deus nos oriente e esteja também abençoando a vida dos irmãos dessa forma. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor Deus, de estarmos junto com os nossos irmãos, ainda aqui online, Senhor Deus, devido a essa epidemia tão terrível que está nos assolando, Senhor Deus, e não podemos, Senhor Deus, estar na Tua casa, ali como costumamos fazer, Senhor Deus, reunidos, juntos, e assim aprendemos também todos os domingos pela manhã, na escola dominical, nas classes, Senhor Deus, e nós tivemos que então fazer dessa forma, online, Pai, Tu sabes as nossas dificuldades, com essa epidemia, e aqui estamos, Senhor Deus. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor possa nos ajudar através do estudo que vamos ter nesse momento, Senhor Deus, que possamos abrir as nossas mentes. Te pedimos, Senhor Deus, que Teu Santo Espírito possa fazer isso e que possamos, Senhor Deus, entender qual a Tua vontade para as nossas vidas com tudo isso que está acontecendo, Senhor Deus. Abençoa a todos que estão vendo e estão participando, Senhor Deus, dessa EBD. Essas bênçãos te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero ler com os irmãos, iniciando assim a nossa classe, no livro de Jó, capítulo 1, nós vamos ler o primeiro e o segundo capítulo, que não são capítulos longos, para que nós possamos entender o que é que está acontecendo aqui nesse texto. Amém? Jó, capítulo 1 e capítulo 2. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. O texto agora aqui muda um pouco de cenário. E nós vemos o autor desse livro escrevendo o seguinte:
Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Satanás então responde ao Senhor: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor e foi fazer o que Deus disse para ele fazer. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. No verso 15 diz assim: quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Verso 16: enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em três bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Verso 18: enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro. Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus, e não culpou a Deus de coisa alguma. No segundo capítulo, nós vemos novamente um outro cenário aqui acontecendo. Verso 1 do segundo capítulo. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás veio com eles para apresentar-se também. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará
na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Quando 3 amigos de Jó, Elifas de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região, combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Verso 12. Quando ouviram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Essa é a história do início, esse é o início da história de Jó, que nós vemos aqui na palavra do Senhor. Nesse texto nós podemos ver que Deus via que Jó era um homem íntegro, um homem piedoso, o homem mais rico do Oriente, e era um homem que tratava muito bem a sua família, tratava muito bem os seus empregados, tinha muitas posses. A cidade onde ele morava o considerava muito, ele era um homem muito conceituado na cidade onde ele morava. Todos o respeitavam muito, não é? E nós vemos então que esse era o ambiente, essa era a maneira como ele e sua família viviam. E nós pensamos assim, como que Deus foi permitir que acontecesse isso com ele? Sendo ele tão íntegro, tão piedoso, um homem temente a Deus, né? E se Deus permitiu que acontecesse isso com ele, às vezes eu fico pensando, irmãos, por que não conosco? Por que não eu? Por que não você? Né? E por que será que isso aconteceu? Nós vamos ver mais um pouco na frente o desenrolar da história nessa lição, o que está acontecendo por trás de tudo isso. Né? Nós vemos aqui também que Deus e Satanás parece que estão em pé de igualdade, né? O mal e o bem estão igualados aqui. Mas isso não é verdade, porque nós vemos que Satanás, ele vai perante Deus pedir permissão para ele fazer o que ele queria fazer, né? E aqui não cabe agora nós estudarmos essa parte, o que envolve isso, né? Nós queremos só focar nessa história com relação ao que aconteceu com Jó na vida dele, né? Nós vemos aqui então nessa situação também que Deus é que está no controle, né? Que Deus é que coloca Satanás na posição que ele deve estar. Então fica bem claro isso nessa questão aqui nesse texto. No capítulo 3, continuando a história, nós vemos que os 3 amigos, depois de 7 dias em silêncio e ele ficando em silêncio, ele chorando muito, lamentando muito pelo que havia acontecido com o amigo dele, Jó, começa então Jó a se reclamar e ficar lamentando-se, e assim vai a história toda durante o livro. E depois que se lamenta, no capítulo 4 começa então
os seus amigos começam a falar com ele, tentando descobrir por que ele estava passando por aquela situação. E ele negava todas as acusações que eles estavam fazendo, porque na cultura deles seria impossível que Deus estava permitindo, né, que tal coisa acontecesse com ele, uma vez que ele era um homem temente a Deus e tão íntegro, né, uma pessoa piedosa e tudo. Por que estava acontecendo aquilo então? Né? Então eles começaram a questionar e foram questionando, tanto o Elifas, como o Bildade, como o Zofar, os três tomam a palavra, um após o outro, e cada um deles falou 3 vezes, intermitentemente, e no final aparece Eliú também, um jovem, que achou que sabia também e começou a falar que eles não sabiam o que estavam dizendo, e ele começa a falar a opinião dele de tudo aquilo que estava acontecendo, né? E tudo aquilo que era dito fazia com que Jó ficasse pensando na mente dele, imaginando o que poderia realmente ser que ele tivesse algum motivo para ele estar sofrendo. Então a gente vê que ele não percebe por que ele estava sofrendo, mas havia sim alguma coisa. E lá na frente, no capítulo 38, nós vemos que Deus encerra o silêncio, porque Deus não se manifestava em todos esses momentos, Deus ficava em silêncio. E isso ia trazendo muita agonia, muita desespero para Jó. E aqui Deus interrompe esse silêncio numa tempestade, num tipo de um roda-moinho. Deus aparece ali, para espanto dos amigos também e de Jó, e espantados, Deus começa a falar com ele. No capítulo 38, Deus começa a falar com ele e dizendo assim: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Eu vou fazer-lhe perguntas. Então Deus responde a Jó, aos seus lamentos, a respeito dos seus lamentos e tudo. Deus responde com 70 perguntas. E Deus começa a abrir os céus perante ele. Apenas como exemplo, vamos ver o que Deus começa falando com ele. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela, a terra, a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Quem represou o mar pondo-lhe portas quando ele rompeu do ventre materno, quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras. Quando eu disse, até aqui você pode vir, além deste ponto, não. Aqui faço parar suas ondas orgulhosas. E era exatamente esse que era o ponto de Jó. Ele era um homem orgulhoso de ser íntegro, orgulhoso de ser piedoso, era um homem orgulhoso de ser temente a Deus. É estranho falar isso, mas era isso que estava acontecendo com ele. Esse era o pecado dele. E ele não enxergava isso. Não é? Nem mesmo os seus amigos enxergavam, nem mesmo aquele jovem enxergava, mas Deus estava enxergando isso. E Deus então começa a narrar mais outras coisas todas da criação que ele fez e mostrar, desmembrar tudo perante ele, assim, mostrando tudo que ele fez, né? E
questionando ele: você esteve presente comigo? Você seria capaz de fazer isso? Já que você é um homem tão íntegro, tão inteligente, não é? Sabe tantas coisas, tem tanto conhecimento. E ele então, no capítulo 42, verso 2, diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele reconhece então o mal que ele tinha, o orgulho que ele tinha, né, dentro dele. E ele achava que aquilo era o certo, de ser temente a Deus, de ser piedoso, não é? E tudo mais. Tudo de bom, não tinha nada, ninguém podia apontar o dedo para ele em nada. E nem ele mesmo achava que ele tinha alguma coisa errada. Então isso foi um orgulho. Ele estava orgulhoso. Ele era orgulhoso de ser daquele jeito. E isso, então, fez com que ele não entendesse por que aquilo estava acontecendo com ele. Por que estamos contando essa história? Por que nós vemos aqui uma tragédia acontecendo? Bem, irmãos, aqui nós vemos que nós podemos comparar mais ou menos com o que estamos passando nesses dias, né? Você deve perguntar-se: por que será que Deus está permitindo que essa epidemia se espalhasse por todo o mundo e causasse tudo o que está acontecendo? E não é só uma ou outra pessoa, mas todos nós estamos passando por essa epidemia. Os Estados Unidos, com todo o seu potencial, né? Hoje o presidente também preocupado com o que está acontecendo. Algumas semanas atrás ele disponibilizou 2 trilhões de dólares, equivalente a 10 trilhões de reais, para ajudar no que está acontecendo. Nós podemos ver o quanto os Estados Unidos, que é a nação mais potente da Terra, o quanto é capaz de derrotar essa epidemia que está nos assolando, não é? Então nós vemos que não tem país, não tem nada que consiga, né, derrotar esse problema. Uma coisa que não podemos nem ver, uma coisa invisível, que se multiplica e vai de pessoa a pessoa, passando de pessoa a pessoa. Hoje nós temos mais de 1.100.000 pessoas com o vírus e centenas de milhares de mortes por todo o mundo, e por uma coisa que nós não podemos nem ver. E com tanta tecnologia nós não sabemos nem a cura, não temos nem sequer todo o material que nós precisamos para nos defendermos dessa epidemia. Então, irmãos, nós podemos ver que nós, seres humanos, somos realmente frágeis e não podemos todas as coisas, por mais poderosos que possamos ser, não é? Então, aí nós podemos ver o quanto que os Estados Unidos, sendo tão forte, é, na verdade, frágil, por uma coisa que Deus está permitindo que aconteça em todo o mundo. E você deve estar pensando: mas por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está permitindo que isso aconteça? Não é? Não sabemos se foi Deus que criou esse vírus, né? Não sabemos muitas coisas, não é? Mas se foi Deus, se não foi Deus, se foi o homem que criou esse vírus e agora está sendo espalhado, uma coisa nós sabemos: que Deus permitiu que isso acontecesse, para que nós víssemos que é Ele que está no controle de todas as coisas. Aí você pensa assim: mas Deus está no controle de todas as coisas, deixando que isso aconteça? Sim. Se Ele quiser que isso pare agora, nesse momento, isso vai parar, porque Deus está no controle de todas as coisas. Nós temos que, assim como Jó, reconhecer que, como ele disse: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deus tem um plano com isso. Qual é o plano de Deus com esse
vírus se espalhando por toda a terra. O que nós estamos vendo, irmãos? Nós estamos vendo muitas pessoas falando de Deus, nós estamos vendo muitas pessoas reconhecendo que são fracos, que são pecadores, nós estamos vendo muitas igrejas se unindo, muitas pessoas se ajudando uns aos outros. Muitos não estão fazendo isso, muitos estão revoltados porque não têm fé em Deus, não estão exercendo a sua fé, a sua confiança no Deus que tudo pode. Não é? Veja bem, Jó ficou na situação terrível como ficou, mas depois de tudo que Deus falou com ele, Deus falou para ele o seguinte também, quando ele reconhece que Deus realmente estava no controle de todas as coisas, que ele tinha o poder de todas as coisas, que nenhum dos seus planos poderia ser frustrado. Ele reconhece isso. E Deus então fala para ele que ele deveria pedir aos seus 3 amigos que trouxessem 2 animais cada um e fossem para fazer um sacrifício e que ele deveria orar pelos seus amigos. E foi o que eles fizeram. E no momento em que Jó ora pelos seus amigos, no momento em que nós oramos pelos outros, que nós nos ajudamos uns aos outros, nos momentos de terrível que nós estamos passando, quando nós nos unimos para sermos uma ajuda para alguém que está precisando, quando nós oramos uns pelos outros, Deus começa a agir. E Deus começou a agir na vida de Jó. Ele dobrou tudo que ele tinha, todas as posses que ele tinha, ele passou a ter 2 vezes mais. Deus deu a ele mais 140 anos de vida depois do que aconteceu aqui com ele, isso tudo que aconteceu com ele. Restabeleceu a sua saúde por completo. Ele teve mais 10 filhos. Aí você deve pensar assim, mas peraí, então não dobrou, né? Porque ele tinha 10. Agora ele teve 10 de novo, dobrou, sabe por quê? Porque os filhos deles, ele não perdeu. Os filhos, eles não foi perdido. Os filhos, Deus levou. Ele ainda os tem como filhos. E agora ele teve mais 10 filhos, não é? Então, realmente foi o dobro. E nós vemos também que os seus amigos voltaram, ele teve muitos amigos e toda a sua vida passou muito bem depois disso. Ele conheceu os netos, bisnetos, tataranetos e tatararanetos. Muitos anos, foi muito feliz depois disso. Então nós vemos o agir de Deus quando nós intercedemos uns pelos outros, quando nós nos ajudamos, quando nós amamos uns aos outros. Jesus, em João, nós podemos ver isso em 1 João, né? Que nós devemos provar o nosso amor para com Deus quando nós amamos ao próximo como a nós mesmos. Amém, irmãos? Então essa é a lição que nós temos que aprender. É isso que não temos que ser orgulhosos, não temos que falar mal um do outro e ficar reclamando da vida e ficar falando as coisas erradas, o que está acontecendo. Temos que amarmos uns aos outros, temos que ajudarmos uns aos outros, pregar o Evangelho, ensinar as pessoas a palavra de Deus, para que este mundo, Deus possa abençoar esse mundo. Mas esse mundo não está sendo abençoado e Deus permite que essas coisas aconteçam para que as pessoas enxerguem que Deus existe e que Ele está no controle de todas as coisas. E que uma coisa que parece muito ruim que está acontecendo vai redundar para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. É assim que diz na palavra de Deus também. Eu gostaria de ler com os irmãos mais alguns versículos em João capítulo 14, verso 1. João 14, verso 1. Diz assim, Jesus falando aos seus discípulos: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Então, veja que texto maravilhoso que Jesus está dizendo, creiam em Deus, creiam também em mim. Não se perturbe o vosso coração.
No verso 6 do mesmo capítulo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é? Aquele Redentor que se fez presente ali, quando tudo foi restabelecido para Jó, nós vemos a figura de Jesus ali. Que ele, por si mesmo, não era merecedor, ainda que ele fosse íntegro por completo, que não fosse nem orgulhoso. Mesmo assim, Jó não seria merecedor de coisa alguma. Porque somos pecadores. Nós somos pecadores. Podemos não ver alguém pecando. Você não pode ver os meus pecados, eu não posso ver os seus pecados, se você tem algum pecado escondido, mas Deus sonda os nossos corações e Ele sabe se nós estamos em pecado ou não. Então, Jesus vem se fazer pecado, morrer na cruz em nosso lugar, para que nós possamos ser cobertos da ira de Deus, para que nós possamos ser protegidos por Ele, e Ele intercede perante Deus por nós. Então, é assim que nós podemos ser abençoados, através de Jesus, e Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele, somente por Ele. Ele que era Filho de Deus, que estava lá, Ele sim era íntegro, Ele sim não tinha pecado, jamais teve pecado, mas se fez pecado por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Lá no mesmo capítulo, no versículo 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Confie em Jesus. Ele tem tudo aquilo que nós precisamos. Em Jesus nós temos o descanso que nós precisamos. No capítulo 15 de João, de 7 a 10, fala assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam nos meus mandamentos. Permanecerão no meu... Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor também permaneço. Então, se nós estivermos obedecendo aos mandamentos do Senhor e estando em amor. Então, nós encerramos por aqui a nossa classe de hoje, e se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta para fazer a respeito da lição que nós acabamos de passar para os irmãos entrem em contato no WhatsApp da igreja, podem deixar a sua perguntinha lá, e a gente então vai olhar as perguntas e vamos entrar em contato com os irmãos para poder responder então alguma pergunta que os irmãos provavelmente têm. Amém? Então fique atento também para os avisos da igreja, participe das outras atividades da igreja, amém? E logo vamos ter outra classe da EBD, à medida que podemos fazer todas as aulas online, editar todos os vídeos e assim por diante. Amém? Então vamos orar para que a gente possa encerrar essa aula, ok? Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Pai, por essa lição tão maravilhosa que o Senhor nos traz, Senhor, na Tua Palavra, e que nós possamos, Senhor Deus, entender que o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor Deus, que saibamos de uma vez por todas, Senhor Deus, e saiamos dessa lição conscientes, Senhor Deus, disso, Pai. O Senhor quer o melhor para nós e sabe que quando passamos por dificuldades, nós sofremos e o Senhor tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Por isso, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor Deus, porque o Senhor cuida de nós e o Senhor se importa com cada um de nós, Senhor Deus. Abençoa os teus filhos, onde quer que estejam, Senhor Deus, nesse momento. Aqueles que estão, Senhor Deus,
em casa, sem poder sair, Senhor Deus, aqueles que estão, ó Pai, sem poder trabalhar, Senhor Deus, e com as suas necessidades. Ó Pai, que nós como igreja possamos ajudá-los e possamos, Senhor Deus, interceder por eles também, assim como Jó fez pelos seus amigos, Senhor Deus, e assim, Senhor Deus, possamos cumprir o mandamento maior que Cristo nos ensinou de amarmos uns aos outros, quando nós mostramos assim que amamos a Deus também desta forma, Senhor. Ó Pai, fica conosco e até a próxima oportunidade, Senhor Deus, que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.